Olhe ao redor da sua sala agora, neste exato momento, sem filtros e sem a pressa habitual do dia a dia. A televisão provavelmente está ligada num volume baixo, emitindo aquela luz azulada que serve apenas de companhia artificial para um silêncio que, no fundo, grita verdades que você evita ouvir. Você está sentado no mesmo lugar de sempre, o sofá que já conhece a forma do seu corpo, cercado pelos móveis que escolheu meticulosamente, na casa que você lutou anos a fio para conquistar. Você está protegido pelas paredes que jurou serem o seu objetivo final de vida, mas, se formos brutalmente honestos nesta noite, essa paz que paira na sala não tem gosto de vitória. Ela tem um gosto metálico de poeira acumulada sobre sonhos que você parou de visitar. Se você decidir ficar comigo até o final desta conversa, não prometo uma fórmula mágica para o sucesso instantâneo, mas prometo entregar um espelho limpo que pode talvez salvar os próximos 10 anos da sua história. Existe uma linha muito tênue, quase invisível, entre estar contente com o que se tem e estar acomodado com quem se tornou. E a mentira mais perigosa que contamos dentro destas 4 paredes é chamar essa estagnação de gratidão. Seus olhos passeiam pela estante organizada e param talvez naquela caixa de ferramentas guardada no alto do armário, ou naquele canto da parede que precisa de reparo há meses, talvez anos. Aquele projeto doméstico inacabado não é apenas um sinal de preguiça ou falta de tempo. Ele é um monumento físico à sua capacidade de adiar. Você se convenceu com argumentos muito lógicos de que agora não é o momento ideal, invocando uma prudência que soa madura aos ouvidos dos outros, mas que, na sua garganta, tem o gosto amargo do medo. Você diz que está sendo um adulto responsável, que não pode gastar energia ou recursos financeiros agora, mas a verdade crua menos, aquela que só aparece quando você desliga a luz do quarto e encara o teto escuro na insônia, menos é que você parou de construir. Não porque a obra da sua vida acabou, mas porque você teve medo de que a próxima fase da expansão exigisse uma versão de você que ainda não existe. É infinitamente mais seguro manter tudo como está, intacto, previsível e imóvel, do que lidar com a desordem necessária, a sujeira e o caos temporário que qualquer crescimento real exige. Você diz para si mesmo que está apenas descansando, que a vida lá fora já foi dura demais. Mas o seu espírito, aquela parte de você que não dorme, sabe a diferença exata entre o repouso merecido de um guerreiro e o esconderijo escuro de um fugitivo. O repouso renova as forças para a batalha do dia seguinte. Mas esse silêncio que você cultiva aí dentro apenas consome o tempo precioso que lhe resta. Você transformou o seu lar, que deveria ser um quartel-general de planejamento e renovação, em um museu de conquistas passadas. Você olha para os troféus antigos, para as fotos de quando era mais jovem e mais ousado, e sente uma desconexão dolorosa. Quem é essa pessoa na foto? Onde foi parar aquela fome de viver, aquela certeza de que o mundo era um lugar a ser conquistado e não apenas temido? Acomodação é uma doença silenciosa que não dói no corpo, mas amputa o futuro. E a pior parte é que ela chega disfarçada de maturidade. Você parou de correr riscos e chamou isso de cair na real, quando na verdade foi apenas desistência. E aqui entramos no território mais doloroso e concreto do auto-engano, onde a realidade se impõe sem pedir licença. O reflexo financeiro dessa paralisia doméstica. Você olha para sua conta bancária e vê estabilidade, vê contas pagas, mas não vê vida pulsando, não vê multiplicação. O dinheiro parou de crescer na sua mão, não porque o mercado está difícil, não porque a política mudou, ou porque a economia global vai mal. O dinheiro travou porque a energia vital do dono da conta estagnou. O financeiro é apenas um reflexo, um termômetro preciso e impiedoso da energia e da coragem que você coloca no mundo. A sua vida financeira travou porque a decisão de avançar foi adiada tantas vezes, recalculada tantas vezes, que a oportunidade cansou de esperar na porta e foi embora silenciosamente visitar alguém mais ousado. Você escolheu a segurança absoluta do salário fixo, do rendimento previsível e do baixo risco. E o preço oculto dessa segurança foi o teto baixo, onde sua cabeça bate todos os dias. As escolhas seguras custaram a fortuna incalculável do seu potencial desperdiçado.
Pense nisso com honestidade. Você transformou sua vida financeira em um bunker de sobrevivência contra crises imaginárias, quando ela deveria ser uma plataforma de lançamento para o seu propósito. A casa está paga, as contas fecham no azul, mas nada floresce, nada expande, nada transborda para a vida de outras pessoas. E no fundo, bem no fundo, você sabe que essa esterilidade custa mais caro para a sua alma do que qualquer risco financeiro que você evitou correr nos últimos 5 anos. O dinheiro é uma energia de troca e movimento. Se você não se move, ele não circula. Ele apenas existe. E essa existência estática gera uma ansiedade de fundo, um medo constante de perder o pouco que se tem. Porque no seu íntimo, você sabe que não está fazendo nada para gerar mais. A mentalidade de escassez não é apenas sobre ter pouco dinheiro, é sobre ter pouco movimento, pouca fé na própria capacidade de gerar valor. É o medo de que, se você perder o que tem hoje, não saberá como construir tudo de novo amanhã. Talvez o aspecto mais trágico e difícil de admitir seja como a espiritualidade foi usada como argamassa para cimentar essa paralisia. Quantas vezes você sussurrou, seja feita a vossa vontade, não como uma oração de entrega radical e corajosa, mas como uma desculpa piedosa para a passividade. Vock aprendeu em anos de banco de igreja e leituras superficiais a chamar o medo paralisante de esperar no Senhor. Aprendeu a rotular a falta de ambição, de fome e de coragem como humildade cristã, ou santo contentamento. Mas Deus não te deu um espírito de covardia. Olhe para a parábola que você conhece tão bem e que secretamente te incomoda. O servo que enterrou o talento não o fez por maldade, não o roubou, não o gastou com vícios. Ele o enterrou por medo. Ele queria devolver exatamente o que recebeu, intacto, sem perdas. Ele foi conservador e foi chamado de mau e negligente. A fé verdadeira exige movimento. A fé sem obras é morta, e a fé sem risco é apenas um conceito teológico que não muda a realidade. Você não está sendo fiel no pouco. Você está escondendo o ouro na terra do quintal porque tem pavor da responsabilidade de multiplicá-lo e falhar no processo. A prudência excessiva virou um ídolo no centro da sua sala. Um altar onde você sacrifica seu propósito em troca de uma falsa sensação de controle. Chamar esse medo de virtude é a ofensa final contra aquele que te criou, para dar frutos e não apenas para ocupar espaço no banco. A verdadeira espiritualidade empurra você para fora do barco, para andar sobre as águas turbulentas da vida e não para ficar encolhido no porão esperando a tempestade passar. Se a sua fé não te desafia a crescer, a assumir responsabilidades maiores e a enfrentar gigantes, ela se tornou apenas um sedativo religioso. Você está usando Deus como escudo para não enfrentar a vida, quando ele deveria ser a sua espada para conquistá-la. É hora de parar de espiritualizar a sua covardia e começar a santificar a sua coragem. A tragédia do adulto responsável, de alguém exatamente como você, que cumpre horários, honra compromissos e paga impostos em dia, não é o fracasso estrondoso que vira notícia nos jornais policiais. É o mofo silencioso. É a ferrugem que corrói a estrutura interna enquanto a fachada permanece impecável para os vizinhos. Você se tornou um excelente gestor do que já possui, um administrador impecável da manutenção, mas um péssimo investidor do que poderia ser. A sensação de cansaço profundo que você sente ao chegar em casa e tirar os sapatos não é física. Seu corpo aguentaria muito mais. O cansaço é existencial. É o peso de carregar uma máscara de satisfação o dia inteiro. É o esforço hercúleo de fingir para a esposa, para os filhos e, pior, para o espelho do banheiro que está tudo bem, quando sua alma grita por expansão. Esse sofá confortável onde você está agora se tornou uma areia movediça. Quanto mais tempo você fica parado nele, mais difícil será levantar. A vida não travou lá fora, no mundo das oportunidades. Ela travou aqui dentro, na sua permissão tácita para que os dias passem sem que nada significativo aconteça. Você está esperando um sinal milagroso cair do céu, uma sarça ardente aparecer no meio da sala de estar. Mas o sinal é justamente esse incômodo insuportável que não te deixa dormir em paz. Esse descontentamento santo é a voz do seu propósito tentando te acordar do coma. Vamos aprofundar um pouco mais nessa ferida, porque ela precisa ser limpa
para cicatrizar. Pense nas conversas que você tem tido na mesa de jantar. São conversas sobre o passado, sobre os bons tempos, ou sobre problemas operacionais da rotina. O carro que quebrou, a conta que subiu, a nota das crianças na escola. Quando foi a última vez que você sentou nessa mesa e, com os olhos brilhando, falou sobre um futuro que te assusta e te empolga ao mesmo tempo? O silêncio sobre o futuro é o som da morte de um propósito. A sua casa virou um museu da sua história, não um laboratório do seu destino. E o pior é que você é competente. Se fosse incompetente, teria a desculpa da incapacidade. Mas você sabe que, se decidisse agir, se decidisse quebrar esse ciclo de inércia hoje, você faria acontecer. E é justamente isso que te aterroriza. O medo não é de que dê errado. O medo real, aquele que te faz ligar a TV para não pensar, é o medo de que dê certo, e você não tenha mais a desculpa de ser uma vítima das circunstâncias. O medo do sucesso é o carcereiro que tranca a porta da frente pelo lado de dentro. Você se acostumou tanto a lutar pela vida, que não sabe quem você seria se vencesse. Você viciou na luta e esqueceu da conquista. Assumir o próprio poder exige abandonar a posição confortável de vítima incompreendida e assumir o peso da autoria da própria história. E isso, meu amigo, é assustador para quem passou anos terceirizando a culpa. Observe a rotina que você construiu como uma fortaleza inexpugnável. Acordar, trabalhar, pagar, voltar, dormir. Repetir. Há uma honra nisso, sem dúvida. A dignidade no trabalho e no sustento da família. Mas não confunda meio com fim. Essa rotina deveria ser o suporte logístico para a sua missão, não a missão em si. Quando você transformou a manutenção da vida no único objetivo da vida, você assinou um contrato de mediocridade vitalícia, sem ler as letras miúdas. E o custo disso é cobrado na moeda mais cara que existe. O arrependimento tardio. Não o arrependimento do erro cometido tentando acertar, mas o arrependimento do ato omitido por medo de errar. Daqui a 10 anos, quando você olhar para trás para esta sala para este exato momento, o que vai doer não são as tentativas falhas, os negócios que não deram certo ou as mudanças que foram difíceis. O que vai queimar no seu peito será a lembrança destes dias mornos, onde nada aconteceu porque você decidiu que era mais seguro não fazer nada. Você pode tentar culpar o tempo, dizer que já passou da idade, que o momento ideal ficou lá atrás, nos seus 30 anos, que o trem já partiu. Outra mentira conveniente: o tempo cronológico é irrelevante para o propósito. A idade não é um limitador. É um filtro. Ela filtra quem tem vaidade de quem tem propósito real. Se você ainda está respirando, se ainda sente esse incômodo que estamos revirando agora, é porque o prazo não expirou. O que expirou foi a sua paciência para a mentira que você conta a si mesmo. O tempo só joga contra quem está sentado esperando ele passar. Para quem decide agir, o tempo se curva e se multiplica. Cada dia que você passa esperando Deus fazer, Deus está esperando você ser. A soberania divina nunca foi uma licença para a passividade humana. A porta da oportunidade muitas vezes tem a maçaneta do lado de dentro. E só você pode girá-la. Parar de culpar o calendário é o primeiro passo para assumir a autoria da sua história novamente. Olhe novamente para o objeto simbólico da sua paralisia. Menos aquele projeto parado, aquela ideia na gaveta, aquele curso comprado e não assistido, aquela conversa pendente que você ensaia no chuveiro mas nunca tem. Ele não é apenas uma coisa, ele é um portal, ele é o ponto de contato tangível entre a sua realidade atual e a sua identidade real. Resolver isso não é sobre fazer tarefas ou riscar itens de uma lista. É sobre desbloquear fluxos espirituais e emocionais. No momento em que você se levantar e colocar a mão na massa, no momento em que a ação substituir a intenção, algo sobrenatural acontece. A química do seu cérebro muda. A atmosfera da sua casa muda. O respeito que você tem por si mesmo retorna. A fé deixa de ser um conceito abstrato e volta a ser o que sempre deveria ser: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas para ver, é preciso andar. E não se engane pensando que isso afetará apenas você. A sua paralisia é hereditária se não for quebrada conscientemente. Seus filhos
ou as pessoas que olham para você como referência, não estão ouvindo o que você diz sobre coragem e fé. Eles estão assistindo atentamente como você vive o medo e a dúvida. Se você vive travado, ensina a travar. Se você vive na defensiva, ensina que o mundo é uma ameaça, não um campo de colheita. A sua decisão de ficar parado nesta zona de conforto está moldando a visão de mundo da próxima geração. Eles estão aprendendo que ser adulto é ser cinza, é ser apagado, é desistir dos sonhos em nome das contas a pagar. Quebre esse padrão maldito, mostre a eles que é possível ser responsável e, ao mesmo tempo, ser vibrante, que é possível envelhecer sem amargar. A maior herança que você pode deixar não é esta casa paga. É o exemplo de uma vida que não se acovardou diante do próprio potencial. Não espere que eu termine dizendo que tudo vai ficar bem se você apenas orar mais um pouco ou pensar positivo. Isso seria desrespeitar a sua inteligência e a gravidade do seu chamado. A solução não é mágica. A solução é cinética. Trata-se de levantar desse sofá agora. Fisicamente, trata-se de admitir que esse conforto anestesiado não é o lugar de descanso que foi prometido. O descanso real vem depois da obra completa. A sua alma sabe a diferença visceral entre repouso merecido e esconderijo covarde. A decisão que você está adiando não vai desaparecer. Ela cresce na sombra. O custo de não viver lá está sendo debitado, dia após dia, na conta da sua realização pessoal. Pare de chamar de paz o que é apenas ausência de conflito. Se o peso destas palavras encontrou eco aí dentro, saiba que você acaba de encontrar a sua trincheira. Nossa conversa sobre a verdade não termina quando a tela apaga. Ela continua na sua vida e no nosso próximo encontro. A porta está destrancada. Bem-vindo à realidade.